Bom, pessoal, primeiramente, bom dia. A nossa temática é sobre os minerais estratégicos para o Brasil e o grupo é composto por mim, Avelino, e pelo Carlos. O conceito de mineral estratégico foi primeiramente relacionado com a indústria bélica, onde procurava minerais que fossem escassos, né, para se obter armas, né. E esse foi um conceito que foi consolidado durante a Segunda Guerra Mundial, né. Mas no dia de hoje, o conceito de mineral estratégico está relacionado a três fatores. Pode ser um bem mineral que um país pode depender para importação, que, que seja escasso para eles, eles precisam. No caso do Brasil, o Brasil precisa de nutrientes para a agricultura e são escassos. O Brasil sempre precisa importar essas, esses nutrientes, né? Agora, um segundo aspecto são minerais que estão relacionados a novas tecnologias que vão crescer assim nas próximas décadas a sua aplicação em novos produtos, assim, que, que são, no caso, as terras raras e o lítio. E um terceiro aspecto é, é um material que que o Brasil possui vantagens com, comparativa com relação a outros países, né? Assim, por exemplo, o nosso país ele tem uma reserva de ferro muito boa, tá? E, e o nióbio é muito promissor também. Aqui no nesse diagrama, é, demonstramos aqui que o Brasil ele é autossuficiente em calcário, diamante industrial, titânio, tungstênio, tal. Mas muitas vezes tem que importar enxofre, fosfato, zinco e cobre. Mas também produz mas não é o suficiente, às vezes tem que importar. Agora, o que ele tem mais dependência externa é o carvão metalúrgico, potássio e terra raras, que o grande produtor, nesse caso, hoje, é a China. Agora, como exportador global, o potencial do Brasil está no minério de ferro, nióbio, manganês. Ele é o terceiro no mundo exportador de minério de ferro, o primeiro em nióbio. Grafite, bauxita, que é o mineral de onde se extrai o alumínio, né? O Brasil está em terceiro. E rochas ornamentais, é o quarto do mundo. Em 2011, assim, foi durante o governo da Dilma, se eu não me engano, foi colocado um plano nacional de mineração, ao qual que seria nortear as políticas de minério para médio e longo prazo, assim, nos próximos 20 anos, né? Que é o PNM 2030, tá?
O ministro de Minas e Energia na época era o Edson Lobão. Bom, pessoal, ao falarmos de terras raras, já temos em conta que esse nome ele vem da grande dificuldade de encontrar uma forma com alto índice de pureza e concentração. Além disso, desse motivo, há muitas dificuldades para a extração por conta das propriedades, além de riscos ambientais. É necessário falar também que, quando falamos de terras raras, estamos falando de 15 elementos lantanídeos, com os números atômicos de 57 a 71, com a adição, é claro, do escândio e do ítrio. Lembrando que são chamados também esses elementos químicos de terras raras aqueles que exibem propriedades, sejam elas catalíticas, óticas, magnéticas ou eletrônicas. E o que acontece? Eles são tão raros que a gente precisa acrescentar esses elementos a outros metais, a fim de aumentar a eficiência nesses campos. Bom, no ano de 2011, o, o Brasil ele vendeu cerca de 15% da companhia brasileira das terras raras. Isso porque a China ela toma conta de basicamente todo o mercado mundial desse segmento. E o Brasil ele tem apenas 1% dessa reserva mundial das terras raras. Enquanto, comparando com a China, ela teria 57,7%. Ou seja, apenas 0,01 da produção de terras raras é feita no Brasil. E o que isso daí vai implicar? São segmentos, e cada segmento ele vai servir para uma coisa específica, né? Já na fase de minério, a gente pode ver que há aplicações no polimento e cerâmica, além da LED. Já na extração, isso é, nos óxidos, a gente pode ver que também apresenta no LED, aditivos de liga e catalisador. Porém, a partir do momento que a gente passa por um processo mais minucioso, que é o caso da eletrólise, a gente vê materiais mais específicos, como magnetos, que são basicamente ímãs, né? Que vai servir aí num amplo de ressonância magnética e enfim. E passando por um pouquinho mais fino ainda, vemos uma fundição em liga leve, que é o caso das baterias. Aqui também mostra uma porcentagem de vendas em toneladas, onde 2% o Brasil ganharia como se fosse 2% da massa e 22% do valor da venda. No caso das LED, no caso dos aditivos e ligas, além dos catalisadores, seria 76% da massa e 17% do valor de venda. E nos magnetos bonded e singlet, seria 22% de massa e 61% do valor das vendas. Bom, vamos então para o nióbio, que ganhou grande importância no ano de 2018, onde ele foi citado pelo presidente Bolsonaro e destaca a grande importância no Brasil. Isso porque o Brasil tem cerca de 98% dos depósitos de nióbio. E isso espelha em uma quantidade de 82% do mercado global. Ou seja, o Brasil domina o mercado de nióbio. Bom, destaca-se também que as reservas do Brasil são de aproximadamente 842 milhões de toneladas de nióbio. O nióbio, ele, além de ser um produto meio que caro, ele também é um produto muito trabalhoso de se extrair. Há 15 etapas no processo. Por isso, muitas vezes as indústrias elas optam por não explorar esse metal, pelo grande custo, né?
pelo grande investimento que é você poder fazer todas as etapas. Porém, isso daí se reflete no quê? O, o quilo do nióbio, ele é cerca de 400 vezes maior em questão, né, de financeira do que o do ferro. Ou seja, ele é muito mais valioso. Sintetizando então essas 15 etapas do processo, basicamente o óxido de nióbio reage com carboneto de nióbio, formando o nióbio metálico mais monóxido de carbono. Lembrando que para essa reação ocorrer, precisa ter uma temperatura acima de 1.600 graus Celsius. Vamos então para a importância do ferro no Brasil e falar um pouquinho sobre o ferro, né? Já que o Brasil ele assume grande importância econômica, assumindo o terceiro lugar de importação de ferro. Bom, o minério de ferro, em questão de qualidade, ele assume o melhor do mundo, tendo mais de 66% do teor de ferro. E falando nisso, né, tendo como base essa pureza desse ferro, a gente pode falar então que o Brasil ele seria o maior produtor mundial em termos de conteúdo mesmo de ferro. Além disso, no ano de 2013, 59% do PIB brasileiro ele foi gerado pelo setor da mineração. E desses 59, 60% foi gerado pelo minério de ferro. 170 bilhões de toneladas de reserva mundial, 13,6% é do território brasileiro. Bom, para sua obtenção e para sintetizar, o que acontece? O monóxido de carbono ele reage com óxido de ferro 2 e o dióxido de carbono, no qual posteriormente ele vai reagir com monóxido de carbono novamente para produzir o ferro metálico, que é conhecido como ferro gussa ou dióxido de carbono. E a partir disso, se obtém também o aço. O lítio é um metal que pode formar uma liga leve junto com o alumínio. Tem, por isso propicia uma aplicação muito grande na indústria aeronáutica ou cerâmica. É muito aplicado também assim na parte de energia, né, para a obtenção de energia química, fazendo pilhas ou baterias. Existe apenas duas fontes viáveis para extrair o lítio. Ou seria o mineral pegmatito ou as salmouras, né? E, e o uso o advento de novas tecnologias, carros a baterias, né? Aumentou muito a demanda para, para o uso do lítio e por apresentar diversas vantagens, né, do que outros tipos de baterias químicas. Ela dura mais tempo. As principais formas comerciais que são encontrado o lítio são na forma de carbonato ou hidróxido. E ele pode vir assim de duas vias diferentes. Pode vir pela rota alcalina, que através de uma cal hidratada, moída, lixiviado com água, obtém-se assim um hidróxido de lítio monohidratado. E na rota ácida, depois de tratado de calcinado, é tratado com
ácido sulfúrico, lixiviado com água e é filtrado. E obtém-se o carbonato de lítio. Com a reação de Barrelha de carbonato de sódio. O Brasil, assim como exportador de lítio, é insignificante. Ele depende muito do mercado externo. Aqui no Brasil, a produção de lítio restringe assim mais para a produção de graxas automotivas. O nome minerais estratégicos ele foi consolidado durante essa Guerra Fria e nos dias de hoje ele vai definir minerais que o país depende e que importa, minerais cuja demanda é crescente ou minerais que o Brasil apresenta vantagens comparativas naturais e liderança. As terras raras, elas são um dos tipos de minerais estratégico no qual o Brasil tem grande deficiência. Por mais que pode haver grandes depósitos, seria necessário um investimento grande, o que não há. Devido a isso, o Brasil é um grande dependente de terras raras. Com o passar do tempo, observou-se isso e abriram alguns projetos, nos quais prometem um investimento na área para talvez até importar no futuro. O Brasil, ele é um principal importador de nióbio, apesar da dificuldade de extração de minérios com alto índice de pureza, assumindo cerca de 98% do depósito mundial. E sendo o maior produtor mundial em termos de conteúdo de ferro, o Brasil ele assume também grande papel econômico para o resto do mundo. A principal extração é a partir de minérios de hematita, que reage com monóxido de carbono para a formação de ferro metálico. E por último, o lítio é um metal muito reativo, que é obtido a partir ou da rota ácida ou da rota alcalina. E a produção brasileira desse metal é bem pequena, o que faz o Brasil ser dependente de fontes externas. Bom, pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.